aquilo que eles falam não é competência do Espiritismo. O Espiritismo não tem como dar opinião. A gente não tem como dar opinião. Porque pode não ser nada disso. Aliás, a grande maioria, quando a gente vê o relato, é uma maluquice, né? Que chega a ser chacota. O Espiritismo não vai por esse caminho. O Espiritismo vai pelo caminho de respeitar as ciências. Por exemplo, quando eu entro num assunto que é de demais ciências, eu recorro a elas. Se elas estão falando questões sobre isso, a gente leva em consideração porque elas são especialistas no assunto. Eu não posso levar em consideração opinião, seitas ou, ou filosofias, entre aspas, que nem filosofias são, crenças, instituições, só porque está falando algo que aparentemente casa com o espiritismo. Kardec não foi. É esse erro que o movimento espírita faz desde a época de Kardec. E Kardec teve a sabedoria de não tomar partido. Não sei. Não sei. Tudo que envolver com a questão material de relatos, não sabemos se eu estou falando em nome do espiritismo. Agora, se a pessoa é espírita e gosta disso, que é um direito, né? A pessoa gosta, vê sentido, não tem nenhum problema, mas ela tem que ter o respeito de não levar isso para casa espírita. Que esse é o grande problema, Lauro, da nossa época. A pessoa gosta de uma coisa e é espírita. Aí ela faz o quê? Mistura as duas, porque ela gosta. Ela gosta de política, ela faz o quê? Leva a política para dentro do movimento espírita. Ela gosta de ufologia, ela leva ufologia para dentro da casa espírita. Ela gosta de. Que nem nós estávamos falando antes, ela é médica, ela leva a medicina para dentro da casa espírita. Ela é psicóloga, ela leva a psicologia para a palestra espírita. Isso é um erro. Porque o espiritismo não tem opinião sobre isso. A gente tem que se acostumar. Não é que o espiritismo não tem opinião sobre isso. Por que o espiritismo não tem opinião sobre isso? Porque não é da alçada dele. Digamos que ele afirme. Quando eu afirmo alguma coisa, eu tenho que provar. Então vamos dizer que o espiritismo afirme. É isso. Cadê as provas? Ah, mas o fulaninho. Bom, se é o fulaninho, não é o espiritismo. Então a gente tem que se acostumar. O espiritismo não opina sobre isso. O espiritismo só diz: há vidas em outros mundos. Ponto. Quais mundos e como é, não sabemos. Ah, mas tem o grupo, a seita tal, a teoria tal que afirma. Bom, é a teoria tal, não é espiritismo. A gente não pode fazer sofisma, casar algo que não casa. Tem uma brincadeirinha que fazem em aula de filosofia que é assim, Laura. Um exemplo clássico de sofisma, né? O homem tem duas pernas. A galinha tem duas pernas. Logo, o homem é uma galinha. É uma brincadeirinha que o professor de lógica faz. Isso é sofisma. Eu pego duas coisas que aparentemente são lógicas, que casam, e tiro uma conclusão falsa. Homem não tem duas pernas? Tem. Galinha não tem duas pernas? Tem. Bom, então o homem é uma galinha. Não, isso é sofisma. O pessoal do movimento... Pode falar. E que é muito comum, por exemplo, né? Então nós temos dentro das obras de Kardec, nós temos princípios que são princípios elementares a ser estudados, fundamentais, né? Como a reencarnação, a existência da alma, a pluralidade das existências, a imortalidade, né? A sobrevivência dela após a morte do corpo, a pluralidade dos mundos, né? E mundos habitados, enfim. Então, são princípios. Ótimo, você tocou nesse assunto. Ah, mas será que pode vir um ser de outro mundo? O que é que diz o Espiritismo? O Espiritismo não diz. Ele não diz se vai vir ser de outro mundo para cá, ele só diz que há. Mas, né, é como a gente ainda está no campo da filosofia. Não podemos avançar. A ciência não avançou ainda. O dia que a ciência falar assim, ó, lá em Marte, se isso acontecer, tem vida, a gente avança. Enquanto ficamos no campo da conjectura. Né? Aqui, o Ebert fez uma pergunta para mim, Michel, uma pergunta inteligente, daqui, porque realmente isso é dúvida para muita gente isso aqui. Você quer ler aí? Você quer que eu leia? Posso ler. Um planeta que está no mesmo patamar da Terra.
poderia ter matéria tão grosseira quanto a nossa, mas escapar mesmo assim aos nossos olhos? Bom, mas aí esse é o problema, né? A tua própria pergunta já coloca o que alguém poderia objetar. Porque se ela for exatamente como a nossa, por que ela não é perceptível? Percebe? Então, mas ela tem diferenças mínimas. Bom, mas mesmo assim, se tem diferenças mínimas, a pergunta continua. Por que os nossos instrumentos não percebem? Veja, a gente está num terreno, e claro que quando eu estou. Até é bom salientar, quando eu faço críticas nas minhas respostas, não é quem está perguntando e nem a pergunta, né? É no sentido retórico, né? Que as perguntas são boas justamente para a gente trabalhar isso, porque a gente sabe que aí fora, nas casas espíritas, as pessoas têm essas perguntas e estão fazendo uma mistureba. Agora, a gente não sabe, Herbert. Aí que tá, a gente não sabe. A gente não sabe o que diferencia, quais planetas que são, o que falta para diferenciar. Mas será que, da mesma maneira que a gente está pesquisando o universo com os nossos aparelhos e mandando os nossos aparelhos para outros planetas, eles não podem estar vindo para o nosso? Veja, são tudo questões que a lógica admitiria, mas como é que eu vou poder, em nome do Espiritismo, dizer é ou não é? Nota, uma coisa é a gente conjecturar possibilidade lógica. Agora, afirmar em nome do Espiritismo que é o erro. Talvez eles. Imagina, a lógica colocaria o seguinte: olha, a gente manda o nosso instrumento para outro planeta. O nosso instrumento é limitado, ele capta só algumas coisas. Daí a gente enxerga o espaço vazio. Eles mandam para cá instrumentos e de repente eles enxergam tudo vazio também. Mas isso a gente tá o quê? Especulando. É legal sentar, conversar, ficar especulando. Agora, se eu tiver numa palestra espírita ou falando em nome do espiritismo, como agora que a gente está no estudo do livro dos espíritos, quando eu tenho que falar, eu tenho que tomar todo esse cuidado. Olha, uma coisa é a gente conjecturar e especular. Agora, falar em nome do espiritismo, não posso. Esse é o erro do movimento espírita. O espírita se empolga e fala em nome do espiritismo. O espiritismo responde não. Então eu acabei de fazer uma especulação que eu acho bem interessante. Mas de repente não é isso. Porque a ciência tem isso. Por que o homem aprendeu a fazer ciência? Não só filosofia. Porque a filosofia, às vezes, ela te engana. Porque a nossa razão é limitada. Então a gente está fazendo um raciocínio aqui que parece muito lógico. Mas às vezes tem um fato que eu desconheço, que traz um novo olhar que faz agora o que eu estou dizendo não ter mais lógica. Há uma premissa que eu estou ignorando. Então eu estou falando algo aqui que parece ser muito lógico, mas de repente tem alguma coisa que a gente não sabe e coloca por terra o que eu estou falando. Por isso que eu não posso falar em nome do Espiritismo. Quando Kardec vai falar lá na Gênese, no capítulo 1 do Caráter da Revelação Espírita, Kardec vai falar sobre novos princípios que entrariam no Espiritismo. É muito interessante estudar o capítulo 1 da Gênese. Esse povo que está querendo evoluir o Espiritismo tem que ler o capítulo 1 da Gênese. Kardec diz assim, que aquilo que vai ser agregado ao Espiritismo vão ser verdades estabelecidas. Verdades, não é especulação. Enquanto está no campo da especulação, não, o Espiritismo não tem opinião. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, olha pessoal, o Espiritismo não tem opinião, agora eu vou dar a minha como Michel Macedo. Isso eu posso. Qual é o erro do movimento espírita? Coloca no nome do Espiritismo as suas opiniões. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem todo o direito de ficar especulando. É legal, né? A gente se reúne com os amigos, fica especulando. Isso é um exercício muito bom de fazer. Agora, cuidado. Não levo, eu não posso levar isso para a tribuna espírita. Mas o espírito veio e disse, azar. Não é porque o espírito falou que é a opinião do espiritismo. É que eu evoquei. Lá na nossa casa espírita, a gente recebeu, o espírito falou que é assim, problema do espírito. Não é assim que eu faço espiritismo.